Não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, o conjunto de opiniões designado como conservadorismo não possui nenhuma escritura sagrada, nenhum das capital que lhe forneça um dogma. Capital, como nós sabemos, é o livro do Karl Marx. Ele só está fazendo um exemplo irônico aqui. Continuando. Na medida em que seja possível determinar o que os conservadores creem, os primeiros princípios do pensamento conservador provêm daquilo que professaram os principais escritores e homens públicos conservadores ao longo dos últimos 2 séculos. Sendo assim, depois de algumas observações introdutórias a respeito deste tema geral, eu irei arrolar 10 destes princípios conservadores. Talvez seja mais apropriado, a maior parte das vezes, usar a palavra conservador principalmente como adjetivo, já que não existe um modelo conservador, sendo o conservadorismo, na verdade, a negação da ideologia. Trata-se de um estado da mente, de um tipo de caráter, de uma maneira de olhar para a ordem social civil. A atitude que nós chamamos de conservadorismo é sustentada por um conjunto de sentimentos, mais do que por um sistema de dogmas ideológicos. O movimento ou o conjunto de opiniões conservadoras pode comportar uma diversidade considerável de visões a respeito de um número considerável de temas, não havendo nenhuma lei do teste. Em suma, uma pessoa conservadora é simplesmente uma pessoa que considera as coisas permanentes mais satisfatórias do que o caos e a noite primitiva. Mesmo assim, os conservadores sabem que a saudável mudança é o meio de nossa preservação. Então, o conservador aceita uma mudança desde que saudável. A continuidade da experiência de um povo, diz o conservador, oferece uma direção muito melhor para a política do que os planos abstratos dos filósofos de botequim utópicos. Mas é claro que a convicção conservadora é muito mais do que simples atitude genérica. Não é possível redigir um catálogo completo das convicções conservadoras. No entanto, ofereço aqui, de forma sumária, 10 princípios gerais. Tudo indica que se possa afirmar com segurança que a maioria dos conservadores subscreveria a maior parte destas máximas. Nas várias edições do meu livro, fiz uma lista de alguns cânones do pensamento conservador. A lista foi sendo levemente modificada de uma edição para outra edição. Agora eles apresentam uma resenha dos pontos de vista conservadores que difere um pouco dos cânones que se encontram nestes meus 2 livros. Por fim, as diferentes maneiras através das quais as opiniões conservadoras podem se expressar são em si mesmas uma prova de que o conservadorismo não é uma ideologia rígida. Os princípios específicos enfatizados pelos conservadores em um dado período variam de acordo com as circunstâncias e as necessidades daquela época. Os 10 artigos de convicções abaixo refletem as ênfases dos conservadores americanos da atualidade. Primeiro, um conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Esta ordem é feita para o homem e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante e as verdades morais são permanentes. Essa palavra ordem quer dizer harmonia. Há 2 aspectos ou tipos de ordem: a ordem interior da alma e a ordem exterior do Estado. 25 séculos atrás, Platão ensinou esta doutrina, mas hoje em dia até as pessoas instruídas acham difícil de compreendê-la. O problema da ordem tem sido uma das principais preocupações dos conservadores desde que a palavra conservador se tornou um termo político. O nosso mundo do século XX experimentou as terríveis consequências do colapso na crença em uma ordem moral, assim como as atrocidades e os desastres da Grécia do V século antes de Cristo. A ruína das grandes nações em nosso século nos mostra o poço dentro da qual caem as sociedades que fazem confusão entre o interesse pessoal ou engenhosos controles sociais e as soluções satisfatórias da ordem moral tradicional. Foi dito pelos intelectuais progressistas que os conservadores acreditam que todas as questões sociais, no fundo, são uma questão de moral pessoal. Se entendida corretamente, esta afirmação é bastante verdadeira. Uma sociedade onde homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções pessoais sobre a justiça e a honra, será uma boa sociedade. Não importa que mecanismo político se possa usar, enquanto se uma sociedade for composta de homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas e voltados primeiramente
para a gratificação de seus apetites. Ela será sempre uma má sociedade, não importa o número de seus eleitores e não importa o quanto seja progressista sua continuação ou constituição formal. Segundo, o conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. É o costume tradicional que permite que as pessoas vivam juntas pacificamente. Os destruidores dos costumes demolem mais do que o que eles conhecem ou desejam. É através da convenção, uma palavra bastante mal empregada em nossos dias, que nós conseguimos evitar as eternas discussões sobre direitos e deveres. O direito é fundamentalmente um conjunto de convenções. Continuidade é uma forma de atar uma geração com a outra. Isto é tão importante para a sociedade como é para o indivíduo. Sem isso, a vida seria sem sentido. Revolucionários bem-sucedidos conseguem apagar os antigos costumes, ridicularizar as velhas convenções e quebrar a continuidade das instituições sociais. Um exemplo disso, fazendo um parênteses aqui, é Mao Tse-tung na China, na famigerada Revolução Cultural. Vai continuar. O motivo pelo qual, nos últimos tempos, eles têm descoberto a necessidade de estabelecer novos costumes, como diria Gramsci, convenções e continuidade. Mas este processo é lento e doloroso. É a nova ordem social que eventualmente emerge pode ser muito inferior à antiga ordem que os radicais derrubaram em seu zelo, pelo paraíso terrestre. Os conservadores são defensores do costume, da convenção e da continuidade, porque preferem o diabo conhecido ao diabo que não conhecem. Eles creem que ordem, justiça e liberdade são produtos artificiais de uma longa experiência social, o resultado de séculos de tentativas, reflexão e sacrifício. Por isso, o organismo social é uma espécie de corporação espiritual, comparável à igreja. Pode até ser chamado de comunidade de almas. A sociedade humana não é uma máquina para ser tratada mecanicamente. A continuidade, a seiva vital de uma sociedade não pode ser interrompida. A necessidade de uma mudança prudente está na mente de um conservador. Mas a mudança necessária deve ser gradual e discriminativa, nunca se desvencilhando de uma só vez dos antigos cuidados. Terceiro, os conservadores acreditam que no que se poderia chamar de princípio do pré-estabelecimento. Os conservadores percebem que as pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes, capazes de ver mais longe do que seus ancestrais apenas por causa de grande estatura dos que nos precederam no tempo. Por isso, os conservadores com frequência enfatizam a importância do pré-estabelecimento, ou seja, as coisas estabelecidas por costume imemorial, de cujo contrário não há memória de homem que se recorde. Há direitos cuja principal ratificação é a própria antiguidade, inclusive com frequência direitos de propriedade, por exemplo. Da mesma forma, a nossa moral é em grande parte pré-estabelecida. Os conservadores argumentam que seja improvável que nós, modernos, façamos alguma grande descoberta em termos de moral, de política ou de bom gosto. É perigoso avaliar cada tema eventual tendo como base o julgamento pessoal e a racionalidade pessoal. O indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Na política, nós agimos bem se observamos o precedente, o pré-estabelecido e até o preconceito. Porque a grande e misteriosa incorporação da raça humana adquiriu uma sabedoria prescritiva muito maior do que a mesquinha racionalidade privada de uma pessoa. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Toda medida política deveria ser medida a partir das prováveis consequências de longo prazo, não apenas pela vantagem temporária e pela popularidade. Os progressistas e os radicais dizem que os conservadores são imprudentes, porque eles se lançam aos seus objetivos sem dar muita importância ao risco de novos abusos, piores do que os males que esperam varrer. A providência se move devagar, mas o demônio está sempre com pressa. Sendo a sociedade humana complexa, os remédios não podem ser simples, se desejam ser eficazes. O conservador afirma que só agirá depois de uma reflexão adequada, tendo pesado as consequências. Reformas repentinas e incisivas são tão perigosas quanto as cirurgias repentinas e incisivas. É uma comparação ótima essa. Quinto, os conservadores prestam atenção do princípio da variedade. Eles gostam do crescimento emaranhado de instituições sociais e dos modos de vida tradicionais.
E isto os diferencia da uniformidade estreita e do igualitarismo entorpecente dos sistemas radicais. Em qualquer civilização, para que seja preservada uma diversidade sadia, devem sobreviver ordens e classes, diferenças em condições materiais e várias formas de desigualdade. As únicas formas verdadeiras são a igualdade do juízo final e a igualdade diante do Tribunal de Justiça. Todas as outras tentativas de nivelamento irão conduzir, na melhor das hipóteses, à estagnação social. Uma sociedade precisa de liderança honesta e capaz. E se as diferenças naturais e institucionais forem abolidas, algum tirano ou algum bando de oligarcas desprezíveis irá rapidamente criar novas formas de desigualdade. Sexto, os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. A natureza humana sofre irremediavelmente de certas falhas graves, bem conhecidas pelos conservadores. Sendo o homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita poderá jamais ser criada. Por causa da inquietação humana, a humanidade tornar-se-ia rebelde sob qualquer dominação utópica e se desmantelaria, mais uma vez, em violento desencontro, ou então morreria de tédio. Buscar a utopia é terminar num desastre. Dizem os conservadores, nós não somos capazes de coisas perfeitas. Tudo o que podemos esperar razoavelmente é uma sociedade que seja sofrivelmente ordenada, justa e livre, na qual alguns males, desajustes e desprazeres continuarão a se esconder. Dando a devida atenção à prudente reforma, podemos preservar e aperfeiçoar esta ordem sofrível. Mas se os baluartes tradicionais de instituições de moralidade de uma nação forem negligenciados, se dá largos ao impulso anárquico que está no ser humano. Afoga-se o ritual da inocência. Os ideólogos que prometem a perfeição do homem e da sociedade transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Sétimo, conservadores estão convencidos que liberdade e propriedade estão intimamente ligados. Separa a propriedade do domínio privado e Leviatã se tornará o mestre de tudo. Sobre o fundamento da propriedade privada constituíram-se grandes civilizações. Quanto mais se espalhar o domínio da propriedade privada, tanto mais a nação será estável e produtiva. Os conservadores defendem que o nivelamento econômico não é progresso econômico. Aquisição e gastos não são as finalidades principais da existência humana, mas deve-se desejar uma sólida base econômica para a pessoa, a família e o Estado. Sir Henry, em seu livro, defende vigorosamente a causa da propriedade privada, como diferente da propriedade pública. Ninguém pode, ao mesmo tempo, atacar a propriedade privada e dizer que aprecia a civilização. A história destas duas realidades não pode ser desintrincada, pois a instituição da propriedade privada tem sido um instrumento poderoso, ensinando a responsabilidade a homens e mulheres, dando motivos para a integridade, apoiando a cultura geral e elevando a humanidade acima do nível do mero trabalho pesado, proporcionando tempo livre para pensar e liberdade para agir. Ser capaz de guardar o fruto do próprio trabalho, ser capaz de ver o próprio trabalho transformado em algo de duradouro, ser capaz de deixar em herança a sua propriedade para a sua posteridade. Ser capaz de se erguer da condição natural da oprimente pobreza para a segurança de uma realização estável. Ter algo que é realmente propriedade pessoal. Estas são vantagens difíceis de refutar. O conservador reconhece que a posse de propriedade estabelece certos deveres do possuidor. Ele reconhece com alegria estas obrigações morais e legais. Oitavo, os conservadores promovem comunidades voluntárias, assim como se opõem a coletivismo involuntário. Embora os americanos tenham se apegado vigorosamente aos direitos privados e de privacidade, também tem sido um povo conhecido por seu bem-sucedido espírito comunitário. Na verdadeira comunidade, as decisões que afetam de forma mais direta as vidas dos cidadãos são tomadas no âmbito local e de forma voluntária. Algumas dessas funções são desempenhadas por organismos políticos locais, outras por associações privadas, enquanto permanecem no âmbito local e são caracterizadas pelo comum acordo das pessoas envolvidas, elas constituem comunidades saudáveis. Mas quando as funções, quer por deficiência, quer por usurpação, passam para uma autoridade central, a comunidade se encontra em sério perigo. Se existe algo de benéfico ou prudente em uma democracia moderna, isto se dá através da volição cooperativa, vontade cooperativa. Se então
em nome de uma democracia abstrata, as funções da comunidade são transferidas para uma coordenação política distante. O governo verdadeiro, através do consentimento dos governados, cede lugar para um processo de padronização hostil à liberdade e à dignidade humana. Uma nação não é mais forte do que as numerosas pequenas comunidades pelas quais é composta. Uma administração central ou um grupo seleto de administradores e servidores públicos, por mais bem intencionado e bem treinado que seja, não pode produzir justiça, prosperidade e tranquilidade para uma massa de homens e mulheres privada de suas responsabilidades de outrora. Esta experiência já foi feita e foi desastrosa. É a realização de nossos deveres em comunidade que nos ensina a prudência, a eficiência e a caridade. Nono, o conservador percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas. Politicamente falando, poder é a capacidade de se fazer aquilo que se queira, a despeito da aspiração dos próprios companheiros. Um estado em que um indivíduo ou um pequeno grupo é capaz de dominar as aspirações de seus companheiros sem controles é um despotismo, quer seja monárquico, aristocrático ou democrático. Quando cada pessoa pretende ser um poder em si mesmo, então a sociedade se transforma numa anarquia. A anarquia nunca dura muito tempo, já que, sendo intolerável para todos e contrária ao fato irrefutável de que algumas pessoas são mais fortes e espertas do que seus próximos, a anarquia sucede à tirania ou à oligarquia, nas quais o poder é monopolizado por pouquíssimos. Os conservadores se esforçam por limitar e balancear o poder político para que não surjam nem a anarquia nem a tirania. No entanto, em todas as épocas, homens e mulheres foram tentados a derrubar os limites colocados sobre o poder a favor de um capricho temporário. É uma característica do radical que ele pense o poder como uma forma para o bem, desde que o poder caia em suas mãos, porque ele é o Messias, né? Ironicamente falando. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram os limites tradicionais ao poder, mas o poder não pode ser abolido, afinal de contas. E ele sempre acha um jeito de terminar nas mãos de alguém. O poder que os revolucionários pensavam ser opressor, nas mãos do antigo regime, torna-se muitas vezes mais tirânico nas mãos dos novos mestres do Estado. Sabendo que a natureza humana é uma mistura do bem e do mal, o conservador não coloca sua confiança na mera benevolência, restrições constitucionais, freios e contrapesos políticos, correta coerção das leis, a rede tradicional intrincada de contenções sobre a vontade do apetite. Tudo isso é o conservador aprova como instrumento de liberdade e de ordem. Um governo justo mantém uma tensão saudável entre as reivindicações da autoridade e as reivindicações da liberdade. Ponto. 10º e último. Prescrição. O pensador conservador compreende que a estabilidade e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade robusta. O conservador não se opõe ao aprimoramento da sociedade. Isso é um ponto importante a se destacar. Ele não se opõe. Embora ele tenha, sim, suas dúvidas sobre a existência de qualquer força parecida com um místico progresso, com P maiúsculo, diria, em ação no mundo. Quando uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente ela está decaindo em outros. O conservador sabe que qualquer sociedade sadia é influenciada por duas forças, que Samuel Taylor chamou de conservação e progressão. A conservação de uma sociedade é formada pelos interesses e convicções duradouros que nos dão estabilidade e continuidade. Sem esta, a conservação, as fontes do grande abismo se dissolvem. A sociedade resvala para a anarquia. A progressão de uma sociedade é aquele espírito e conjunto de talentos que nos instiga a realizar uma prudente reforma e aperfeiçoamento. Sem esta progressão, o povo fica estagnado. Por isto, o conservador inteligente se esforça por reconciliar as reivindicações da conservação e as reivindicações da progressão. Ele pensa que o progressista e o radical, cegos aos justos reclames da conservação, colocariam em perigo a herança que nos foi legada num esforço de nos apressar na direção de um duvidoso paraíso terrestre. O conservador, em suma, é a favor de um razoável e moderado progresso. Ele se opõe ao culto do progresso, cujos devotos creem que tudo o que é novo é necessariamente superior a tudo o que é velho. O conservador raciocina que a mudança é essencial para um corpo social da mesma forma que é para um corpo humano.
Um corpo que deixou de se renovar começou a morrer, isso é claro. Mas se este corpo deve ser vigoroso, a mudança deve acontecer de uma forma harmoniosa, adequando-se à forma e à natureza do corpo. Do contrário, a mudança produz um crescimento monstruoso, um câncer que devora o seu hospedeiro. O conservador cuida para que numa sociedade nada nunca seja completamente velho e que nada nunca seja completamente novo, porque a transição é gradual e contínua. Isso aí é um parêntese meu, tá? Esta é a forma de conservar uma nação, da mesma forma que é o meio de conservar um organismo vivo. Quanta mudança seja necessária em uma sociedade, que tipo de mudança depende das circunstâncias de uma época e de uma nação. Assim, estes são os 10 princípios que tiveram grande destaque durante os 2 séculos do pensamento conservador moderno. Outros princípios de igual importância poderiam ter sido discutidos aqui, a compreensão conservadora de justiça, por exemplo, ou a visão conservadora de educação, mas estes temas eu deverei deixar para sua investigação pessoal. Eric Voegelin costumava dizer que a grande linha de demarcação na política moderna não é a divisão entre progressistas de um lado e totalitários do outro. Não. De um lado da linha estão todos os homens e mulheres que imaginam que a ordem temporal é a única ordem e que as necessidades materiais são as únicas necessidades e que eles podem fazer o que quiserem do patrimônio da humanidade. No outro lado da linha estão todas as pessoas que reconhecem uma ordem moral duradoura no universo, uma natureza humana constante e deveres transcendentes para com a ordem espiritual e a ordem temporal.